O único poder, de Joel Goldsmith. No seu esforço para atingir o alvo da liberdade, você descobrirá que o momento mais difícil de todos será quando você tentar resolver seus próprios problemas de saúde, de suprimento, ou os de sua família, de sua comunidade e nação, e dissolvê-los no nada, e verificar então que, ao invés de obter sucesso, você está combatendo exatamente os problemas que intelectualmente você reconheceu como nada. O fato é que, para dissolver esses problemas no nada, que eles realmente são, é necessário atingir o lugar em que você sabe que a batalha não é sua, e que, portanto, não há necessidade de você continuar resistindo a esses problemas. A incapacidade de abster-se de manipular seu problema como algo que constitui a verdadeira dificuldade. Quando você tiver que lidar com um problema de qualquer natureza, será um grande auxílio se o seu primeiro pensamento se fixar em uma das muitas promessas bíblicas, como: onde o Espírito do Senhor habita, há liberdade, Coríntios 3:17, ou na tua presença há plenitude de alegria, Salmos 16. Isso instantaneamente o livrará de tentar lutar com o problema, porque imediatamente o tornará consciente de que o motivo, a finalidade do seu trabalho não consiste em vencer o problema, mas sim alcançar a consciência de Deus. Os ensinamentos da ciência mental, psicologia e psiquiatria divergem dessa modalidade, visto se dedicarem à solução de problemas específicos do ponto de vista humano, sendo que seu alvo consiste em mudar condições humanas más em condições humanas boas. O caminho do infinito opera num nível inteiramente diferente, nível de consciência diferente, no qual nós não combatemos ou superamos problemas, nem fazemos tentativas de suplantar males humanos com um bem humano, mas nós firmamos na revelação do Mestre que meu reino não é deste mundo. O caminho do infinito é baseado, fundamentado, na revelação desse reino espiritual, um universo dirigido por Deus, no qual o homem não vive pela força física ou pelo poder mental, mas pelo meu espírito. Vive pela palavra de Deus, que é veloz, aguda e poderosa, não pelos pensamentos do homem. O caminho do infinito está fundamentada não no poder de Deus, um poder que é a própria alma do homem, mas que serve da mente como um instrumento. Quando você luta com um problema, você o está combatendo com sua mente e, por consequente, está fazendo da mente um poder, em vez de usá-la como um instrumento. O caminho infinito ensina que só existe um poder e que nós nunca devemos usar esse poder contra o outro ou nos proteger de um poder. Nossa proteção, a compreensão de que nosso eu como o único poder. Quando fazemos a declaração de que Deus é o único poder, a menos que percebemos que o Deus que estamos falando é o eu de nosso próprio ser, podemos ser levados à falsa esperança de que existe no espaço algum Deus capaz de prevalecer para nos proteger. Não existe um Deus assim. Não apenas o princípio de um poder é de grande importância, mas deve ser entendido que aquele poder não é algo externo a você. Aquele poder é o seu eu, a sua identidade. Não sendo assim, novamente há a dualidade. Deus e você. Não. Deus está aparecendo como você. Deus está se manifestando como você. Deus está se expressando como você. Você não está se expressando como Deus. Apesar de toda aparência em contrário, essa é uma verdade universal. Só existe na realidade um poder, e esse poder está incorporado em nossa consciência. Assim sendo, se estamos doentes, podemos ir dormir e acordar bons. A consciência nunca dorme, por isso o sono pode ser um repouso pacífico na compreensão de que a consciência é o único poder e nada que atue fora da consciência é capaz de nos afetar. Um problema não é tão profundo quanto parece, porque um problema
em si e por si, não tem poder algum. O único poder é a crença universal a respeito dele. Quanto mais problemas encontramos, menos poder tem cada problema sucessivo, até chegarmos oportunamente àquele lugar onde o problema é apenas uma aparência e não desperta reação alguma em nós. Agora, deve estar claro que problemas só existem por causa da nossa ignorância da verdade. Todo aquele que procura Deus para a solução de seus problemas está perpetuando o problema, porque Deus não é o poder que possa ser usado. O poder é a percepção da impotência da aparência. Não existe Deus algum protegendo quem quer que seja, porque não existe coisa alguma de ser protegido. Se queremos ser livres, temos que deixar este mundo e entrar no reino de Deus. Só na proporção em que podemos reconhecer a natureza impessoal e universal do erro e depois percebê-lo como um não poder, só então estamos protegidos e só então podemos executar o trabalho curativo. Não existe Deus e doença, só existe Deus. E tudo quanto nos acontece como pecado, doença, carência ou limitação é aparência. O reconhecimento desta verdade destrói a aparência. Assim como não existe Deus e você, não existe espírito e matéria. Acreditar em espírito e matéria é dualidade. Quando, através da mente descondicionada, você é capaz de ver que o espírito é a substância de todo o ser, você não tem um poder atuando sobre o outro. Você tem o espírito como a única substância, aparecendo sob a forma harmoniosa e espiritual. Nos tempos antigos, os homens acreditavam em Deus e no diabo. Depois, os filósofos, recusando-se a aceitar Deus e o diabo, impessoalizaram essas formas e chamaram-nas de bem e mal. Os metafísicos posteriores mantiveram essa dualidade, substituindo-a pelos termos mortal e imortal. Ainda tinham Deus e o diabo, mas existe apenas Deus, e o que aparece como Satã, o diabo, é o sentido ilusório, o nada. Quando sabemos nisso, estamos firmes sobre o rochedo.